Olá, guerreiros da criação, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Guerreiros Cast, que é um videocast especial que surgiu para celebrar a 30ª edição do Prêmio Guerreiros da Criação. Eu sou Beatriz Lacerda e ao meu lado temos mais uma vez aqui Antony Campos, que vai me acompanhar nesta jornada. Hoje vamos explorar os desafios e conquistas que moldaram a publicidade em Alagoas nos anos 2000. Antony, o que a gente pode esperar? Oi, Bia. Pois é, né? Tô muito feliz também da gente estar aqui nesse segundo episódio, né? O primeiro episódio rendeu bastante, né? Com a Patrícia e com o Herman. E agora a gente vai passear por essa segunda década, né? Do Guerreiros e falar um pouquinho sobre a publicidade. Em 2004 até 2013, né? A gente entendeu um pouco, né? O que passava na cabeça desses publicitários, né? Quais eram as tendências e a gente descobriu algumas curiosidades aí que não é de conhecimento do mercado. E a gente vai desbravar agora. Vai ser bem legal. Vamos lá para essa aula. Olha, eu queria lembrar vocês que o Guerreiros Cast é uma série especial de 3 episódios, onde vamos convidar pessoas icônicas que tiveram uma grande participação na premiação nessas 3 décadas. O projeto foi idealizado e está sendo produzido pela equipe de marketing do PScom. Então, parabéns, equipe, por esse projeto maravilhoso que vai servir de uma fonte de pesquisa muito grande para publicitários e especialmente para os estudantes que com certeza vão aproveitar muito e entender sobre esse resgate, né, histórico da publicidade nos últimos 30 anos. E para falar da segunda metade do prêmio, nós convidamos aqui Ramatiz Costa e também Gustavo Moreno. Já quero agradecer por aceitarem aqui o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui conosco. Ramatiz. Bom dia, prazer é meu. TV Pajuçara faz parte da história da gente aí, assim, a Six principalmente, né, porque a gente construiu uma relação muito boa ao longo desse tempo e sempre esteve junto do Guerreiros, tentando apoiar com tudo que era necessário. Então, é um prazer grande. Vamos fazer render isso aqui. Vamos sim. Eu que agradeço pela oportunidade aí de estar podendo trocar, né? Conhecimento, ideias e lembrar de alguns fatos aí da história. Então, já vou começar aqui falando do currículo desses senhores. Gustavo Moreno é jornalista por formação, mas atua no mercado publicitário, né, há muito tempo. Sócio da agência Labox, é presidente da Associação das Agências de Publicidade Capítulo Alagoas e enveredou pelo marketing político e institucional. Ele é um estrategista político que vem fazendo campanhas desde 2002, quando coordenou a campanha de rádio de Ciro Gomes para presidente. Depois, fez campanhas pelo ABCD Paulista, Minas Gerais, e em 2006 desembarcou em Alagoas para uma campanha de governador e ficou por aqui. Hoje tem a agência Labox, que de lá para cá já fez diversas campanhas pelo estado, de governador a senador, deputados, vereadores e até entidades de classe. Agora, vamos falar um pouquinho da história aqui do Ramatiz Costa. Ele é graduado em Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente exerce a função de sócio-diretor na agência Six Propaganda. E um dos publicitários, né, mais premiados da história do Guerreiros, né? Somente, que claro também. são mais de 60 Ele prêmios. não colocou isso no currículo, né? Mas a história conta. E a gente vai falar um pouquinho dessa história, que são mais de 60, né? A gente conversou anteriormente, um número impressionante. É bastante. Realmente. Então, eu já vou pedir para vocês começarem falando um pouco desse interesse, né, pela publicidade. Como é que começa a história de vocês, a trajetória de vocês? A gente falou um pouco sobre currículo, né, mas acho que é bom ouvir de vocês como é que começa a história de vocês com a publicidade, né? Sei que é uma história longa, né? Então vamos ser objetivos para a gente poder fazer mais perguntas, mas queria saber um pouquinho, né? Como é que começa a história, né? São quantos episódios? Ramatiz, RP, né? Do Gustavo, Eu não tenho jornalista. barba branca. Ó. Primeiro os barba branca. Pô, eu nasci dentro da publicidade, dentro da TV. Meu pai era jornalista, era apresentador de TV. E aí, já em Recife, eu nasci em Recife e vim para Maceió cedo. Ele veio apresentar telejornal aqui. E aí depois ele montou a agência de publicidade dele. Então, eu vivi esse universo, desde que eu era realmente criança. Participava de programa de auditório, ia para o programa infantil lá em Recife. Aqui, ele sempre, quando ele começou a trabalhar com publicidade, ele era locutor também, tinha um vozeirão. E aí ele ia sempre gravar, e eu ficava vendo aquelas coisas no estúdio, tudo na fita e tal. Ficava encantado com aquilo ali, achava massa, né? E aí ele saiu da área de jornalismo e montou a agência. E a minha primeira experiência foi lá.
aprendendo. Minha irmã trabalhava com ele, então eu estava sempre dentro, na época que era tudo manual, né? Tudo demorava uma vida para ficar pronto. Então eu sempre comecei lá dentro, não achava que ia fazer publicidade, cheguei a fazer engenharia, passei no vestibular para arquitetura, não fui porque eu já estava trabalhando dentro do antigo O Jornal. E do O Jornal eu fui para Artcetera. E depois eu cheguei na antiga 666 Propaganda, que agora é a Six, né? Assim, essa virada foi uma coisa assim, eu disse que, não gosto de engenharia, velho, não quero. Não é uma coisa, eu ficava ali pensando, irmão, vou passar a vida toda fazendo cálculo e tal. E aí eu disse, mas publicidade também é super estressante. Eu via meu pai estressado, minha irmã estressada. Eu disse, cara, eu também não quero isso. E fui mais para a área de design. E acabei entrando no jornal mais por essa porta do que... E não tinha tanta gente, né, trabalhando no mercado e tal, então eu fui entrando e fui me encantando e fui redescobrindo a publicidade e fui gostando e fui ficando, e aí quando eu passei em arquitetura eu disse, não quero mais arquitetura, eu quero publicidade, né, eu quero publicidade, e aí fui pro primeiro Guerreiros enquanto eu trabalhava na Artcetera. E aí fiquei finalista logo no primeiro ano, disse, quero ganhar ano que vem. É isso que eu quero. É isso, eu quero ganhar, eu sou meio competitivo. Aí no outro ano me chamaram para 666, velho, e aí veio o primeiro prêmio, né, e aí disse, meu irmão, eu tô no lugar certo, assim. Aí já tava fazendo RP e tal, já tava tudo, né? E aí fui entrando de cabeça, assim, entrei com força mesmo, com vontade. Muito bom. Que legal. Eu não sabia. Estou sabendo agora dessa história. Do seu pai lá. Tá vendo aqui? Qual era o nome da agência do seu pai? Era GPM. GPM, né? Isso nos anos 80, ele tinha 2 sócios, o Reginaldo e o Orion, que assim, são parte da história da publicidade da Alagoana também, porque a agência é grande. Cara, nos anos 80 a agência tinha mais de 40 funcionários. Caramba. Porque imagina, departamento de arte, tinham várias pessoas para trabalhar no departamento de arte. Era tudo na mão, letra 7, cortando, colando, fazendo, né? Tinha fotógrafo fixo dentro da agência. Era uma estrutura totalmente diferente. Tinha celular? Não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, né? Canva, E eu entrei, comecei a me interessar quando entrou o computador, porque eu adorava o computador. Aí eu sabia consertar, aí comecei a descobrir recursos do programa, comecei a fuçar e tal, e aprendi tudo meio que sozinho. E assim, vamos lá. Meu pai tinha uma coleção imensa de livros de publicidade, então assim, eu via todos aqueles anuários americanos. Sim, eu me lembro na agência quando passava o... Até hoje lá na agência eu tenho o seu Zacarias, cara, aqui em Maceió. É isso mesmo. O seu Zacarias passava e levava uns livros de publicidade, você via aquelas propagandas super legais lá fora e tal. Então isso inspirava. Era o shooter, né? Sim. Era o shooter. Não, mais do que assim, o shooter era só foto, era os prêmios. Você tinha o conceito, a ideia, como é que os caras apresentam, como é que eles pensam. Ali tinha uma defesinha em cada apresentação dessa. Esses livros, assim, eu tenho até hoje lá na agência. Não preciosidade, né? E eram caros, né? E eram caros. Tinha um senhor lá, quando eu trabalhei em São Paulo, na agência Paz, aí era, acho que uma vez por mês, ele chegava com aqueles carrinhos de viagem, né? Aquelas... Um archive. Cheio. Aí... chegou o do ano, né? Do prêmio e tal. Vendia do lápis de ouro lá dos Estados Unidos também. Aí New York Art formatos. Directors era assim, sonho. Velho. E livro de faca, né? As facas, né? Também tipos de embalagem, para você também pensar, às vezes, num formato de uma embalagem, no formato de um produto, né? Uma coisa assim. Os caras tinham esses livros também. A minha história foi diferente porque eu vim do jornalismo, né? Na verdade, meu pai era dono de uma copiadora em São Paulo. Meu pai trabalhou no mercado financeiro e quebrou lá o banco, como era? Sul-Americano, acho que era. Aí ele falou, não... Aí pegou a garagem da casa da minha avó, lá em São Paulo, e montou uma copiadora, Xerox, né? Xerox é a marca, né? Mas montou uma copiadora. E na época era assim, você vai fazer um curso, né? Então, como não tinha computador nem nada, tá aqui a apostila, imprime aí 1000, né? Esse curso aqui. Então, eu mandava lá. E eu desde os 14 anos lá, ajudando ele e tal, e sempre presente, quando tinha uns serviços esses, que me chamava para... Quer ganhar um dinheiro aí? Vem aqui, passar a madrugada aqui com a gente. Ficava nessa. E aí começou a rolar uma adaptação. Ele pegou o segundo andar, assim, da garagem, pegou uma laje que tinha lá e começou a montar, porque era na frente da FAP, galera de design, galera de... Começou a demandar para ele algumas coisas e ele foi sacando aquilo e
E, de repente, ele começou a também, como se fosse uma lan house, né? Só que mais para a galera aí ter acesso aos computadores e poder fazer o trabalho. E aí foi quando eu comecei a ter essa ligação com a publicidade. E aí eu achei super interessante aquilo, bacana e tal. E eu falei, vou fazer faculdade de comunicação social, né? Aí passei na FIAN, que é lá em São Paulo. E aí eu tinha 2 anos para decidir, com os primeiros 2 anos de faculdade de comunicação social e os últimos 2 anos você escolhia jornalismo, relações públicas, rádio e TV ou publicidade. Aí me falaram, um amigo meu virou e falou assim, ó, todo publicitário pode ser jornalista, mas todo jornalista pode ser publicitário, mas nem todo publicitário pode ser jornalista. Porque na época tinha a questão da exigência do diploma para o jornalismo. Aí eu falei, então vou fazer jornalismo. E aí chegou no 3º ano de faculdade e comecei a fazer jornalismo. Aí trabalhei na Rádio Bandeirantes, fui repórter de rua, fiz trânsito de helicóptero, fiz som em estádio de futebol. Enfim, fiz uma diversidade. Trabalhei na área de segurança lá, a editoria, né, de segurança pública lá. Então, eu fiz esse trabalho. E aí, em determinado momento da minha vida, meu pai morreu. E aí resolvi vender as coisas dele, em consenso com a minha mãe, e fui morar em Florianópolis. Quando eu vou morar em Florianópolis, um amigo meu me liga. Falou, o meu tio, que eu conhecia, o Einar, que é um marqueteiro super renomado, tinha feito campanha já, Tasso Gereissati, FHC, então era um cara... Ele precisa de alguém aqui para cuidar da parte de rádio da campanha do Ciro Gomes, 2002, e você topa? Aí para mim era muito ligado ao experiência, né? Para mim era muito ligado ao jornalismo, né? Eu lá em Floripa, né, surfando, vivendo naquele ainda novo, né? Aí eu falei, eu topo, né? Vou ganhar um dinheiro lá, volto para Floripa, né? E aí acabei ficando. Aí desenvolvemos outros projetos na área mais da comunicação pública, né? Do marketing político, da publicidade mais voltada para o público. E aí pega o gosto. Aí começa. Fazer campanha política junto com ele, atender as contas públicas, Diadema, como foi dito aí, né? Minas, aí começa. E aí, em 2006, vem para esse desafio de uma campanha para governador. 2008, venho morar aqui. E aí, em 2008 para cá, viciei no sururu. E já que você está falando aí, né, 2008, é desse período que a gente vai tratar hoje, né, de como era a publicidade nessa fase. Sim. Então, hoje a gente vai falar da segunda década do prêmio Guerreiros da Criação e da propaganda de forma geral, né, que vai aí do período para a gente, né, de 2004 até 2013, que é essa segunda década do prêmio. Então, já queria começar perguntando o que vocês lembram daquele período, do que era mais produzido, o que era carro-chefe nas agências, quais eram os maiores anunciantes, no caso principalmente da agência Six, né? Porque você já falou que atendia muito, era o marketing político, mas também como era feito isso naquela época. Eu queria ouvir a experiência, né, de vocês. Lá na agência, o maior cliente da agência, assim, eu acho que um cliente histórico da agência, ganhou muito guerreiros com ele, fez muita coisa bacana, foi o Marcel Shopping, né? Sim. Então, o Marcel Shopping, eu acho que nessa fase aí, estava ainda bem no auge, assim, de anunciante e tal. A gente ainda teve também a Carajás e a Abs, assim, também como grandes anunciantes nessa época, que a gente também ganhou guerreiros. E era, assim, a TV era o carro-chefe longe, assim, tinha muito anúncio de jornal e revista, assim, a mídia impressa ainda tinha muito forte, ainda tinha uma força bem grande. Hoje a mídia impressa, infelizmente, caiu muito, porque como plataforma, eu prefiro 1000 vezes ver um anúncio numa revista ou pegar uma revista, às vezes, do que ficar... Por exemplo, se eu tiver um celular e uma revista, e uma boa revista, eu prefiro folhear uma boa revista e ler uma boa revista do que um celular, mas talvez eu seja antigo, né? O pessoal gosta de dar aquele conforto ali, hoje em dia, de ficar no celular vendo tudo, mas eu prefiro a mídia impressa. Eu gosto muito da mídia impressa. E naquela época era o máximo, assim, tanto que no Brasil, falando de premiação, assim, Cannes, o Brasil sempre liderou com impresso. Pôster, cartaz, revista, eram sempre as peças mais legais, as mais icônicas, que apresentam um conceito mais matador, né, e tal. E as peças de TV, que são aquelas mais completas, né, que às vezes dependem muito de grana, de produção. Então, o Brasil, nessas super veiculações, assim, como a gente aqui em Maceió, também a gente se vira nos 30. O Brasil, comparando com o resto do mundo, também se vira nos 30. As produções lá fora é cinema.
Não tem... Mas o que era tendência nessa época, lá em 2004? Olha, a gente já fazia muito digital. Lá na agência, a gente botou digital em 98. A gente já fazia site, já fazia banner, mas já tinha toda a tecnologia embarcada. Então, tudo que era anúncio digital, o cliente olhava com um pouco de desconfiança. Então, ele era, sei lá, o sexto colocado, o sétimo. Era a TV, sempre liderando, porque a TV apresenta uma peça mais completa para o público, é mais fácil, você tem audiovisual, é mais democrática, né? E é mais divertido de fazer, vamos combinar. E eu acho que a mídia impressa e a mídia exterior eram os três assim, principais. Eu acho que digital naquela época era quinto lugar ali, quarto, né? Até porque o card era uns 10 mega e 10 mega para você baixar era... Não, era uma velocidade da internet também, né? Assim, um bannerzinho de internet. Querendo muito ver fazia aquilo, flash, aí, pô, o flash dava um trabalho danado. O cara demorava um tempão para fazer uma animação de flash para rodar na internet com, assim, pouco cliente querendo anunciar e querendo pagar. Tanto que a gente entrou tanto antes que a gente desativou uma parte digital durante uma época da agência e começou a terceirizar, porque o mercado não absorvia ainda. Até a dificuldade de se aferir, né? Na época. Você com não. dados. Você jogava e você não tinha muito às vezes, como aferir, né? Eu me lembro quando eu entrei na Paz, lá em 2002, que me chamaram lá, que daí acaba a eleição, aí volta 2003. A agência lá tinha acabado de fazer o site da Gatorade. Né? Tipo, R$1,5 milhão o site da Gatorade. Nossa, uma equipe de 40 caras para fazer um site. O site demorava 3 meses para ficar pronto. Era uma loucura. Eu acho que, assim, como a gente falou aqui, eu acho que tem um lance da galera, assim, a publicidade, do meu ponto de vista, ela era uma coisa que ela era feita por poucos, né? E o desafio sempre criativo, eu acho que ele continua igual. Lá de trás e de hoje em dia, eu acho que ele continua igual. O que talvez tenha é tempo. Né? Talvez você tenha que ter... Hoje em dia você tem menos tempo para você ficar ali maturando uma ideia. O que antes talvez você tivesse um pouco mais de tempo para isso. Mas, né, o que eu posso dizer assim é que as mídias hoje, do meu ponto de vista, que trabalho mais com o público, né, elas se complementam. Porque fala assim, entrou o digital, e aí o digital virou... E aí parece que é uma coisa separada, assim. Sim, e não é. Não é. Eu costumo sempre contar essa historinha, né? Sempre nas entrevistas eu digo essa historinha. Foi o jornal, né, impresso. Aí quando veio o rádio, vai acabar o jornal. Aí veio o rádio, né? Aí veio a TV, vai acabar o rádio, vai acabar o jornal. Não acabou ninguém. Aí vem outdoor, vem mídia exterior, vem... O outdoor e a mídia exterior estavam até antes disso tudo. Né? Pois é. Antes disso tudo, assim. E aí veio outro, que depois o outdoor hoje em dia ganhou outra relevância também. Né? Ele volta, né? Volta, né? As coisas, assim, são... A publicidade, ela não para de se transformar, né? Ela está sempre migrando, mas é tudo mídia. Vocês lembram nesse período de uma campanha que tenha sido especialmente desafiadora para produzir no seu segmento também, né? Sim. Não, aí é só para completar esse raciocínio, o que eu digo é o seguinte, eu acho que o grande lance aí desse período era assim, era você ter a criatividade e já pensando nas novas ferramentas, entendeu? Então, isso na época foi um pouco confuso. Especialmente para a gente, assim, que falo por mim que trabalho mais na área pública, a gente sempre tinha o desafio do seguinte, porque a gente quer ganhar prêmio, a gente quer ter peças muito bonitas, mas a gente também tem algumas missões a serem cumpridas na área pública. Então é uma área que às vezes se você faz uma brincadeira que não pega bem, você acaba tendo um efeito negativo. Então a gente entra nesse período numa época, né, que começa a digitalização, começa a questão das redes sociais, começa a questão dos chats, né? Começa a questão dos... E aí, o Facebook, talvez, na época, o Orkut, né? Não, tinha YouTube já. Não, já criava, né? Vídeo também, tem TV e também tem o YouTube. Eu acho que uma das grandes viradas dessa década é justamente isso, né? Foi o início ali do processo, né, de digital, né? Então a gente vem também com as redes sociais engateando um pouco, né? Não tinha essa força, obviamente, que tinha hoje. E todo mundo querendo ganhar prêmio nessa área, né? Pô, eu quero desenvolver um negócio... Então a criatividade ela acaba mais ficando voltada também para essa questão de você
ter uma criação que conversasse com o YouTube, como é que era o comportamento dessa galera que estava nesse universo, né? Então era muito difícil você conseguir juntar tudo isso no nosso entendimento, né? E ainda era caro, né? Como é que você ia explicar para um cliente? Poxa, é uma semana para fazer um card aqui, né? O cara vai demorar 5 minutos para baixar isso aqui, então foi confuso. E também tinha isso, né? o acesso das pessoas à internet. Era um ambiente que vocês tinham que trabalhar também, tinha um público ali consumidor, mas também limitado, né? Agora, não podia esquecer essa mídia dessa internet, que nem todo mundo tinha esse acesso tão rápido, até para baixar esses conteúdos. Seria isso também? Isso. Nessa época, vamos dizer assim, eu acho que a gente tinha... Eu acho que 80% da população brasileira não tinha acesso à internet. Então, assim, ele que trabalhava com o público, ele não podia fazer uma campanha que tivesse um apoio muito grande de digital. Por exemplo, o portal TNH1 não tinha a cobertura que tem no Estado naquela época. A internet ainda era uma coisa de rico. Eu lembro que a internet era discada, né? Não, mas aí era anos 90, calma. Não, eu peguei essa fase, que Não, era internet... mas não, você está se entregando. Tinha história de internet discada. Volta para outra década, era sério. Não, mas é discada da década de 90. A gente já está falando aqui de 2000, já não era mais Sim. discada. Já tinha internet rápida, mas não para todo mundo, nem celular. Rápido. O celular ainda era mensagem de texto e tal. Celular touch veio se popularizar em 2009, 2008, né? O iPhone e algumas outras As marcas telas, começaram, né? as telas e tal. Então, Os assim, smarts. não estava que ali tudo no na mão das final pessoas. No final assim. da década, acho que o celular mais top ainda era BlackBerry, né? Enfim, BlackBerry tinha, com né? tecladinho Tinha, e tal. Não era uma coisa assim tão... Né? Não estava tudo tão à mão. Você já tinha alguma notícia, você já tinha um e-mail, né? Você já tinha um acesso. Mas assim, quando uma coisa viralizava, quando você fazia uma campanha, vamos lá, politicamente não muito correta, não tinha tanto efeito. Então, nessa época, pegando o teu gancho, quando 2010 ali, 2011... você começou a trabalhar com outros públicos, que a comunicação ela vinha de cima para baixo, né? Ela vinha aqui nessa transmissão. E aí, de repente, a comunicação ela começa a ter que andar de lado, se relacionando com vários públicos em vários meios. Então, imagina isso num gráfico, é uma loucura. Imagina a gente pegar isso do começo, ninguém sabia como era, nem como ia ser. Estava todo mundo aprendendo a se comunicar na internet, as marcas a se comportarem como pessoas, né? Então, até um filme que a gente fazia para a TV, se ele tivesse alguma coisa errada, o pessoal poderia descer o cacete na internet. Então, assim, a publicidade começou a ter amarras que antes não tinha. Então, você começa a ter mais preocupação com o público, você vai usar certas expressões que você usava antes, que nem percebia. Elas, de repente não, elas eram racistas, só que a gente não sabia. Né? Ou eram preconceituosas, ou tinham... Então, todo mundo teve que começar... e aí, como é que você faz? Assim, eu quero ser diferente, eu quero ser usado, mas eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou falando e tal. Publicidade a gente teve que reagir muito a isso, assim, a dizer, opa, calma. Porque né? o receptor ele passou a ser o emissor também. Né? Então, emissor também. Quando você não tem a internet, né, você põe lá na rádio, põe lá na TV, a pessoa escuta e ela pode comentar com um amigo, com um parente. Hoje não, hoje ela vai lá e comenta na sua. Naquela época ela já... Então, eu acho que tem esse lance da criação da publicidade, ela começa a ficar um pouco confusa, porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, você tinha a revista Trip, né? Você tinha a MTV, né? Você tinha... Então, quando as marcas queriam se comunicar com esses públicos específicos, ele ia lá e criava dentro daquela mesma campanha, criava uma peça específica para aquela... Criava uma peça específica para Vogue, né? Criava uma peça específica para Capricho, né? Que são... Muita gente que está ouvindo a gente aqui não sabe nem quem está falando, né? Mas eram as revistas, né? Eram as revistas da época. Então, você moldava para isso. Mas era no máximo. Eu tenho uma amiga minha até que trabalha com mídia numa grande agência de publicidade nacional, internacional, na verdade. Ela falou, Gustavo, antes a gente fazia um plano de mídia com 50 itens. Hoje a gente faz um plano de mídia com 350 itens. Por quê? Porque tem o influenciador que atinge o A, B, tem o influenciador que atinge não sei o quê, tem o canal do YouTube, tem o não sei o quê. Então, hoje em dia, como o Rama disse, né, você tinha lá uma coisa mais, né,
A, B, C, D, e hoje você tem o A, que é o A1, A2, A3, o D1, D2. Muito mais segmentada, Muito né? mais É segmentado. comportamento hoje em dia, né? Mas Você A consegue... atenção, né, do ser humano como um todo, acho que tá muito fragmentada, né? Então, assim, é mais do que nicho. Acho que é atenção mesmo, né? Então, E eu acho que era um antes você desafio até pra realmente, galera. Né, conseguia sentar, assistir, né, tranquilamente, né, assistir um anúncio na TV e tá lá cara, 100% de atenção a atenção dedicada. era, né? era bem mais focada, né? Assim, eu sempre digo pro pessoal o seguinte, olha, o melhor dos mundos era um mundo em que a gente tinha só realmente poucas mídias, porque você tinha uma atenção, você tinha atenção certeza dedicada. de que você ia para aquele caminho, que você ia atingir e tal. Hoje, até a tela da TV, às vezes, ela fica... Né, o cara tá aqui acompanhando uma notícia, uma coisa na TV Pajuçara, na concorrente, ele tá ao mesmo tempo aqui no TNH1 ou em outro portal, fazendo duplo cheque da notícia, do esporte. Ele tá assistindo um jogo aqui e tá vendo o placar do outro jogo. Até a TV estimula isso. Bate no QR Code aqui, aí leva o cara pra... As próprias ações mesmo, né? Quando a gente vê de mexer muito isso, né? Tipo, ó, você tá dando o recado e, ó, aponta teu celular aqui, né? Tua câmera pra cá, né? Tela, pra você já pra anotar, você já ir pro agora, site, pro WhatsApp, né? E continua com a gente, mas já vai falando lá nessa com a marca, época né? não tinha isso. Então a gente fazia uma campanha, a gente chamava o cara pro site e a gente tinha pouca tecnologia pro site. Então a gente fazia uma campanha e a mensuração do resultado era muito difícil. A gente atendia a Cipesa, Gafisa e fez em 2000 essa época aí, 2001, 2002, 2004, lançamentos e tal, que a gente mandava as pessoas entrarem na internet e dizer assim, e fazer pesquisa, para inclusive fazer banco de dados, de e-mail e tal, para dizer assim, olha, como é o imóvel que você quer, participe da pesquisa e concorra a um prêmio e tal. Cara, isso era muito manual naquela época, muito manual. Então a gente fazia uma campanha dessa na TV e a gente chegou a levantar assim 5, 6 mil bancos de dados, super assim, bacana e tal, mas não tinha efeito, porque essas pessoas elas não checavam o e-mail com frequência. Então a gente tinha o dado, mas também não tinha nenhuma eficiência do outro lado. Hoje esse feedback? Hoje quando você faz um mechan, que você coloca um QR Code e põe lá uma promoção e tal, você sabe que o resultado vai vir. Na TV, isso, assim, essa junção de TV e digital, ela é muito feliz, né? Ela dá porque o cara tem um dispositivo na mão que dá essa possibilidade, né? É bem diferente. Gente, só para concluir, para tentar sintetizar aqui desses 10 anos aí, né? Dessa década. Eu acho que o grande desafio de quem, inclusive, estava julgando os guerreiros, tanto para quem estava criando como para quem estava julgando, né, na época, é essa transformação, né? Essa confusão no meio criativo das agências, que elas começam a falar assim, puxa, eu preciso criar para aquilo, eu preciso criar... E aí começam a vir altas ideias, altas coisas novas, que também quem estava julgando do outro lado também tinha que estar acompanhando isso. Então eu acho que o prêmio, né, ele é muito importante porque ele vem se atualizando também, né? Ele também vem colocando como critério essas novidades, essas tendências, essas características. Então, e aí quem não tiver ligado, né, não vai ganhar. Não vai ganhar, porque tem gente que precisa fazer obra, né, na agência para poder caber os prêmios. E falando em prêmios, justamente era isso que eu queria convidar vocês agora para acompanhar aqui umas fotos que a gente separou para refrescar a memória de vocês nesses anos de premiação. Fotos legais aí. Não tomei o remedinho. É da bom que as memória. festas do Guerreiro tem muita festa brega, festa brega. O Henrique o baú agora, né? Henrique, Valber, essa é a equipe lá da Six. Sim, um anúncio. Esse aí foi a 20ª edição. Dizem que ele é meu parente, né? Porque o sobrenome dele é Moreno também. Mas esse aí ele foi não marmelada, sei, cara. será Foi que foi- marmelada, não sei se careca, foi o entregando cabelo presente pra também. careca. Talvez. Marmelada. Isso aí é na época do Ronaldo Tenório também. Aqui, ó. O Vitor. Eu, na época que eu tinha ainda um pouco mais de cabelo. O Elaman tá com a gente até hoje. O Neto também. Daniel hoje tá lá na chama. Nossa senhora, isso aí a gente ganhou um carro, velho. O prêmio do Guerreiro é um carro. Ó. Isso aí eu tinha que ter participado com umas peças melhores, então. Esse ano vocês ganharam o carro. Foi. Você lembra qual foi a campanha? Não. Daria para lembrar, assim, né? Muita coisa, né?
Então, Ô, Rama, você falou, já que a gente tá falando de né, revirando um pouco o baú, você falou que estava presente no primeiro Guerreiros, né, em 94. Não foi isso? Acho Cara, que foi. era o Top Quality, né? Não sei se era exatamente quality. o primeiro, mas eu tava com meu pai lá naquele dia, assim, ele até atendia System na época e tava concorrendo com uma peça que eu também não lembro bem o que era, mas eu fiquei vendo lá, vi que eu acho que quem ganhou foi a 666 e tal, e pô, eu lembro da festa, assim, lembro do coisa de, pô, Você falou que era isso que você queria. Eu sei que você já revelou aqui pra gente que não é muito bom de data, muito bom de memória, mas você lembra a tua sensação, assim, quando você ganhou o seu primeiro Guerreiro? Os caras me fizeram chorar, pô, na apresentação, lembro, pô. Lembro porque, assim, foi uma euforia, né? Assim, aquela coisa, assim, já tinha tomado umas, né? Já tava nervoso e tal. E a gente tinha umas campanhas bem bacanas e tava na torcida, não lembro exatamente qual foi que ganhou e tal. Mas a gente foi para a final e ficou entre os finalistas e tal. Acho que a gente ficou com 2 finalistas, uma coisa assim. Então eu já tava, dois por ter que ganhar, velho. Cheguei até aqui agora, né? Então quando ganhou, aquele abração, aquela euforia, assim, aquela coisa, né? Foi bem legal, foi massa. Foi massa. Um mês de férias. Um mês de férias, até parece. Gastando o dinheiro do prêmio. Não, nem tinha dinheiro. Nessa não tinha dinheiro. Não, seu pai não te deu uma grana? Pô. Não, mas esse criativo, prêmio, cara. Não, mas esse prêmio já o primeiro Guerreiros mesmo que eu participei, que eu fui participar como foi no Art Cetera, né? Sim. E depois na Six foi o primeiro que eu ganhei mesmo no outro ano. Entendi. Na Art Cetera era DA. Era DA. Legal. Naquela época a Art Cetera era muito pequena, então era DA e redator. Que massa. Fazia tudo. E hoje né? você faz mais o quê? O que você gosta mais de fazer? Cara, eu gosto de criar, mas hoje na agência, estou junto com o cliente, atendimento, estratégia, direção de criação. Você está escrevendo pouco hoje? Hoje eu não escrevo, mas eu tenho só redator, todo mundo tem a função mais separada e eu faço ainda DA. Direção de arte eu ainda faço. Tem uns projetos que você quer. Umas coisas que eu digo, não, isso aqui... Isso aqui deixa comigo. Do prêmio. Do prêmio, né? Não necessariamente, mas tem umas coisas e às vezes tem uns desafios assim que são muito complexos que a gente precisa de um pouco mais de velocidade. Quem tem mais experiência acaba resolvendo mais rápido. Sim, então, eu gosto. Mais assertivo também. Mais assertivo. Então eu gosto, então eu não consigo me ver fazendo uma função só burocrática, sabe? Eu vou ficar infeliz se eu fizer isso. Eu estou na publicidade muito mais pelo lado da arte do que pelo lado burocrático da coisa. Eu sempre gostei de cinema, fiz meus cursos assim, são cinema, fotografia, design, não é nada relacionado à gestão e, enfim, à administração da empresa. Eu sou muito mais de tocar projeto mesmo do que... Ô, Gustavo, e você, quando chegou aqui em Alagoas, né? Sei que você já chegou no olho do furacão, né? Fazendo campanha e tudo mais, né? Você tem que estar com atenção redobrada. Mas você lembra, assim, qual a tua visão da publicidade local, assim, quando você bateu o olho, você achou coisas, né? Poxa, isso é interessante, isso aqui realmente é a cara de alagoano fazer isso. Qual foi a tua percepção? Você consegue lembrar um pouco? Consigo. Quando eu vim morar mesmo, em 2008, que eu comecei a interagir com o mercado, né? Então, eu começo a ir conhecer as produtoras, eu começo a ir conhecer as gráficas, né? Eu não sou muito do lado criativo, tá? Eu até sei planejamento, hoje eu crio bastante por conta mas eu era mais do lado de botar a mão na massa, né? O marqueteiro falava, precisamos construir um projeto assim. Eu ia lá e eu tinha que fazer acontecer o negócio. E aí eu comecei a ir conhecer as produtoras de vídeo, eu comecei a ir conhecer as gráficas, eu comecei a ir conhecer esse pessoal todo, as estruturas das televisões. E eu percebi na época, até uma questão aí de mercado mesmo, né? Que aqui você não tem indústria da transformação, por exemplo. Você não tem montadora de carro, você não tem... as contas grandes nacionais ou vão para Bahia, ou vão para Recife, ou vão para Fortaleza, né? Para o Ceará. Então eu percebi que aqui não tinha umas contas muito grandes e que uma certa, eu vou usar a palavra dependência, ou potencial para fomentar o mercado eram as contas públicas, né? E na época que eu chego aqui não tinha, na época que eu chego foi graças a uma primeira licitação pública, na verdade a segunda, a prefeitura tinha feito recente,
se não me engano, eu vou citar aqui, mas Cícero Almeida, o primeiro mandato dele, eu acho que ele faz uma licitação de publicidade, que é a forma legal de você utilizar recurso público para fazer publicidade pública. E, posteriormente, o governo do estado também adere a isso. E o que isso faz com o mercado? Ele permite que o governo passe a se comunicar e a prestar contas de forma mais consistente com o cidadão, e isso acaba também fomentando o mercado. Então, as produtoras começaram a ter uns equipamentos melhores, começaram a poder valorizar melhor os profissionais, você começa a ter o surgimento de diretores que começam a aparecer. E essa mão de obra era daqui ou vinha de fora? Toda daqui. Existia, assim, um ou outro diretor que acabava vindo de fora, mas eu não enxergo isso como ruim, não. Porque ele acabava trazendo um conhecimento. Eu conheço diretores aqui hoje que aprenderam muito, principalmente em campanha, que acaba vindo... Diretor de fotografia vem de fora, mas a equipe que o diretor de fotografia constrói é toda daqui. 10, 15 pessoas que fazem parte, às vezes, só da parte de iluminação de uma campanha política. Ele acaba... Aquele profissional daqui, se ele tivesse ligado... ele ia absorver muita coisa, como aconteceu. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto de esquecer alguns, mas você sabe disso. Lógico. Assim, a gente viu muito dessa transformação, porque, como eu disse, eu estou na época aqui, na década de 80, eu via como as coisas eram feitas. A produtora quase não tinha estrutura e tal. Todas as campanhas grandes vinham produtores de fora, com estruturas inteiras, às vezes, para cá. E aí, tem duas produtoras que são... carro-chefe, assim, vamos dizer, Staff e VTK, que montam primeiras estruturas assim e investimento e tal nessa área. E aí a gente, quando precisava fazer uma campanha mais, por exemplo, Maceió Shopping, a primeira campanha da gente do shopping, de 10 anos do shopping, a gente chamou um núcleo de diretor de Recife, mais um diretor de fotografia, e uma líder de produção. Mas todo o resto da equipe era daqui justamente para promover essa troca. E ela aconteceu, e aconteceu muito bem durante todos esses anos. Hoje a gente não precisa mais. Alguns diretores que começaram aqui, hoje ganharam o Brasil. Hoje ganharam o Brasil, fizeram campanha presidencial na área de política, já atendem outros anunciantes grandes em outros mercados. Profissionais daqui, lá da agência, vários profissionais saíram e foram trabalhar em agência de São Paulo. Recife era a primeira porta, que era quase que todo mundo saía para o Recife, para de Recife ir para fora. Que é um porto criativo importante. Também, né? Mas teve uma época que o pessoal estava pescando gente lá na agência de São Paulo direto de fora. Assim, como a gente não tem essa capacidade de reter talento muito grande, porque não tem esses grandes anunciantes, a gente acabou virando uma fábrica de talento. Assim. Então a gente mandou muita gente para fora. Não só, eu digo a gente, não é a Six, não. Sim, a gente, o mercado. O mercado mandou muita gente para fora, e a evolução de produção foi muito grande. Eu acho que as produtoras, inclusive, deviam ter um prêmio no Guerreiros. Devia ter um capítulo lá no Guerreiros, porque eles são parte essencial. E os clientes, os anunciantes, assim, as pessoas não têm ideia da indústria que é a comunicação. Né? Como eu estava falando, são várias pessoas numa produtora para fazer. O custo de fazer produção, as pessoas que estão dentro da agência, a gente movimenta uma indústria que hoje no Brasil dá 9,6 bi de movimentação no Brasil inteiro. Então, assim, é muita grana e cada realzinho investido, né, pela Deloitte, faltam 16 no Brasil, um dos maiores retornos de investimento em publicidade do mundo. A cada R$1, 16 voltam para a economia. Então, assim, é um baita, né? Gira, é muito retorno. É uma potencialização muito grande. Retorno. Né? Então, essa cadeia de veículo, agência e produtora, se você coloca no papel para olhar, é uma baita indústria. Quando eu chego, eu justamente vou olhar, deixa eu ver qual é a estrutura que tem aqui no estado, né? E a gente percebe, e aí, poucos anos depois, 3, 4, 5, obviamente aqueles que sabem aproveitar a oportunidade, aqueles que não gastam tudo que ganham e reinvestem dentro do negócio, porque equipamento de filmagem, equipamento gráfico... Tudo tem validade, né? Tudo se renova de forma muito rápida. Hoje está um pouquinho mais lento, mas mesmo assim, durante um período, foi aqueles megapixels que cada vez lançavam, né, o 4K, o 5K, o 8K, não sei o quê. Matic, HD, Full HD, sai do filme, 4K. para de usar filme, vai para o digital. Aí o cara tem que mudar tudo dentro da produtora. Então, quem soube aproveitar e
gere o seu negócio de forma dentro da comunicação, cresceu demais. Então você vê gráficas hoje, né, que se desenvolveram, que estão grandes hoje, maquinário moderno, com capacidade de atender, inclusive, demandas de outros estados e das indústrias que daqui, que mandavam produzir fora, hoje podem produzir aqui, inclusive embalagens, né? Então, o que eu percebo nessa década é uma transformação imensa, assim, do mercado, né? Então, a produtora, que às vezes tem 50, 60 profissionais envolvidos, né? Tem as gráficas, que tem muita gente envolvida, desde o cara que entrega o material para o cliente, que é o motoqueiro, sim, a menina do café, o cara da arte, o operador da máquina. Então tem um mercado enorme que se movimenta, né? Quando você vai para a mídia exterior, é o rapaz que cola, né? É o cara que imprime para colocar, é o ônibus, né? O cara que na madrugada que tem que fazer com o ônibus parado, colar aquele negócio. Então é muita gente envolvida, né? Hoje em dia você tem ainda os táxis, você tem as vans, você tem os veículos de comunicação, né? Como é que você investia recurso? Vou falar da minha área, né? Recurso público para pagar a televisão, para você anunciar, para explicar para a pessoa que agora tem um posto de saúde ali perto da casa dela, para você explicar que agora está reformando isso, está fazendo isso ou aquilo com o dinheiro prestação dela, de contas, né? Prestação de contas. Você não tinha essa possibilidade tão vasta. Então, quando você segue os preceitos legais, você passa a fazer a licitação, isso abre um mundo de institutos de pesquisa, né? Que hoje no estado tem alguns, né, que você pode utilizar. Então, ainda tem muito que avançar, como sempre tem. Né? Aconteceu muita coisa boa nessa década e eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu não atuo muito na área pública, privada. Eu atuo mais na área pública e na área pública a gente está muito acostumado a ser também o departamento de marketing. Mas o que eu escuto muito da galera do privado, às vezes, é assim, por exemplo, essa maturação do cliente, sabe? Do cliente, por exemplo, quais são as empresas de Alagoas que tem um departamento de marketing consistente, né, que consegue explicar, às vezes, para o dono da empresa que isso aqui é importante por causa disso, por causa daquilo, e a gente poder investir hoje mais em pesquisa, em ferramentas tecnológicas para a gente ver alcance, para a gente ver tudo isso. Então, acho que isso é todo um processo que ele está acontecendo, porque quem não faz fica para trás. Está ficando fora. Né? E hoje em dia o concorrente não é mais a loja da frente, nem a loja do lado. É a loja do mundo. Sim. Né? Então essa galera está precisando se ligar. A gente está tendo que se reinventar o tempo todo, mas agora mais base, do que né? nunca. A agência, eu acho que o negócio que tem mais Com certeza. essa coisa de se transformar. Tem que ser locomotiva, não tem a gente está o tempo todo mudando. E quando a campanha recebe um prêmio, como é que fica o prestígio no mercado? Olha, essa época do ano é sempre a época que dava o zuzuzum, né? E de vez em quando, às vezes, até movimentava as contas no mercado em janeiro e tal, porque tinha os resultados dos prêmios e tal, os clientes ficavam, sempre ficam ansiosos, né? Como é esse feedback? Eu não perguntei isso para os outros entrevistados, mas assim, a gente sabe que, lógico, o reconhecimento é muito bom, movimenta, né? Mas eles ligam, eles parabenizam. Ligam, parabenizam. Às vezes o cliente que não ganhou, mas estava lá concorrendo, faz ano que vem, né? Mas ano que vem quem tem que ganhar sou eu. Eles cobram, fico com ciúme do outro cliente que ganhou e tal. Você só quer saber do outro cliente, olha, eu quero ganhar e tal. Tem uma coisa assim também. Tem uma. Postam, né? Mais postam. Antigamente, assim, nessa década aí, fazia um anúncio de jornal, depois com o resultado dos prêmios, aí a galera sempre ligava, vem aqui e tal, parabéns, de novo, aquela coisa toda. Sempre no jornal muito positivo. No outro dia, como você falou, né? Quem a ganha gente ganhar, está no jornal e o cliente está vendo isso. E o cliente está vendo isso. E hoje tá também, né? Tá na TV, tá na internet, certeza. O cara tá sempre vendo o resultado. E dentro da agência, assim, qual é o clima que fica depois de um Guerreiros, né? Depois de um Guerreiros que você sai com as estatuetas lá. E o antes e o depois, né? Ressaca. Contem aí, então, o antes e o depois. O antes é a briga para ir, né? Todo mundo quer participar da festa, porque querendo ou não também é uma festa muito legal, né? Você está confraternizando, além de tudo bem, o prêmio é muito importante, eu acho que ele é fundamental e ele ajuda no desenvolvimento do mercado.
Mas dentro da agência lá, a galera que tá no dia a dia ali, o que eles querem também é curtir a festa, né? Porque vocês sempre oferecem uma festa muito legal, né? Então, a galera sempre quer saber, pô, esse ano vai ser qual tema? Tem que vestir como? Né? Como é que será que vai... Será que vai ter um lugar pra gente fazer fotos legais? E o mercado, aqui, as pessoas interagem muito umas com as outras, né? Então, é o momento de você ver amigos que um dia trabalhou com você, de você também confraternizar, discutir um pouco de mercado também, apesar de que tá todo mundo ali querendo curtir, mas não tem jeito. Acabam falando de ferramentas, agora a inteligência artificial, pô, eu ganho tempo com isso, com aquilo. Então, eu acho que tem esse antes aí, que é muito legal também. Lá na agência mesmo, hoje, tava assim, eu vou dar entrevista lá pros caras. É o seguinte, eles só mandaram 2 ingressos. Tem 18 pessoas aqui, manda mais ingressos pra gente. Então alguém tá escondendo ingresso. Mas assim... essa briga dentro da agência, é disputado esse ingresso aí. E a gente vai... então, aproveitando para pedir mais 2 ingressos aí. Mas assim... mandar para ele, vai ter que mandar para mim. Mas é esse negócio pra galera que... Assim, é porque a gente tá no front, né? Mas tem uma galera que a gente depende, que tá na retaguarda lá, no dia a dia, que, pô, essa festa é o ápice do ano para eles, assim. Fechamento de temporada. Cara, é a festa de... Não tem as confra, é a confra da publicidade. Então todo mundo quer ir. É muito legal, né? Queria saber uma curiosidade também, falando desse pré. Qual é o processo que vocês fazem para escolher as peças que vocês vão escrever? Porque o nível de produção anual é enorme, né? A gente sabe, assim, que tem... Enfim, vocês produzem, né, para vários clientes, né? São várias peças, são várias categorias. E, obviamente, né, vocês fazem aí uma triagem, né? Uma escolha, né, do que vocês acreditam que vai ganhar, tem mais potencial de ganhar, ou vocês fazem quanto mais melhor e vamos ver, né? Porque cabeça de júri, né? É algo também, uma visão a gente seleciona. Singular. Como é que sempre funciona? Selecionou, porque assim, eu fui jurado algumas vezes de prêmio, bicho. É horrível você julgar muita coisa. Julgou muito Jovem Guerreiro, inclusive. Eu julguei também. É muito ruim quando você tem um volume muito grande e não tem aquela qualidade. Então, assim... E o Guerreiro sempre limitava, né? Ele tinha uma limitação de peças por coisa. Então, quando tinha essa limitação, cara, era briga. Porque, assim, ficava... Pô, mas essa... Tem aquela coisa da vaidade também, né? Do ego. Eu tô nessa ficha. Eu não tô no... Então, a gente fazia uma mesa, tava tudo na mesa, voltava e tal, e a gente fazia meio que uma discussão como se estivesse no prêmio mesmo, julgando, dizendo por que aquela dali era melhor e tal. Não, mas o pessoal que vai julgar aí de fora, talvez eles não tenham essa coisa, então coloca uma defesa aqui que explique pro cara qual é a realidade, para ele entender o que é que tem, porque às vezes você tinha uma coisa super local, a gente fez uma vez aqui com geleia, que assim, pô, o cara tem que entender o que é, o cara, como é o estilo dele e tal, só que o cara vai julgar um negócio... Ele não tem o mesmo briefing que a gente teve, né? Briefing que a gente teve. Então a gente tem que explicar o briefing pro cara e tal. E a gente fazia essa pré-seleção, estava na mesa, fazia uma votação e tal. E aí depois ficava para eu e o Léo dar o voto em Minerva, né? Aí era confusão, velho. Porque, por exemplo, se uma... Pô, ficou finalista, mas não ganhou. Tá vendo que aquela outra lá, devia ter colocado aquela outra. Ficava aquela, né? Tinha aquela responsa lá. Vocês têm estratégia até na hora de inscrever. Lógico. Qual prêmio vai concorrer. Lógico, tem que pegar as peças, junta tudo, olha lá e não, vamos escrever só, até por uma questão de consciência. Hoje em dia não tem um limite, mas é uma questão de consciência, não dá para escrever muita coisa e ficar... Né? Tem peças que ela tem a cara de prêmio, porque ela traz uma inovação diferente, traz uma inovação, traz uma linguagem diferente, traz uma coisa que a gente sabe que, olha, isso aqui foi diferente, isso aqui a gente fez isso aqui de diferente, na estratégia e tal, então vale a pena... Porque ela tem uma representatividade. Não é só uma peça bonita. Não é só uma peça bem feita. É uma peça que traz uma coisa a mais para o mercado. Que traz uma... Pronto, a gente escreve. Né? Não é só a execução ok. Né? E às vezes tem até agência que coloca no seu planejamento anual para criar algumas coisas para prêmios. Eu nunca fiz isso. Né? Eu não gosto disso. Porque teve uma fase na agência que às vezes vinham algumas pessoas trabalhar na agência para querer ganhar prêmio. O que também não é legal, porque às vezes o prêmio, se você cria uma peça nessa estratégia, nessa cabeça de eu quero fazer uma coisa super conceitual, que o júri vai aprovar,
mas ela não tem efeito prático para o Exato. cliente, não é bacana. Então, a gente com certeza. cortou essa política. A gente não cortou, a gente nem deixa o pessoal ficar fazendo fantasma. Não, então, é exatamente isso que eu ia dizer, que tem agência que coloca no planejamento e tal, para fazer umas peças para prêmio, e às vezes tem uma campanha lá que você nem pensou em prêmio, você pensou em resolver o problema do cliente. Mas essa vale. E essa deu liga e rolou. Então, é uma parada que... E que às vezes não está diretamente ligada à questão criativa da peça, né? Tá ligada ao resultado. Sim. Caramba, aumentou em 30% a venda desse cara. Pô, esse produto aqui passou a ser reconhecido, viralizou aqui o negócio, tal, não sei o quê. E aí você tem que ir para prêmio, entendeu? Então, é muito legal isso, porque você não... Mesmo você, às vezes, né, tendo algumas, que eu sei, não, algumas agências que às vezes planejam, mas o não planejado às vezes é bem mais legal, né? Com certeza. Às vezes dá certo. Porque eu acho que coroa mesmo, né? Aquela estratégia que você pensou em dar um resultado para o cliente, assim, a criatividade foi posta para uma finalidade, né? Enfim, para deixá-lo mais próximo, né, do seu público, né, deixar a marca mais próxima. E aí você tem o resultado do cliente. No final do ano você ainda ganha, né, um reconhecimento, né, pela criatividade. Acho que é o casamento perfeito. Cara, lembrei de uma. Ó! Lembrei de uma que vai nessa. Assim. É. A gente tava atendendo a Convém, Honda. Eles têm uma linha de gerador. E aí a gente tava justamente para criar uma campanha para Convém, para essa linha de geradores dele. E era assim, era uma coisa tipo... O cara tinha pedido pra gente, ó, panfleto. Eu quero panfleto e quero rádio. É só um folheto. Quero só um folheto explicando como é que o cara usa o gerador, porque o gerador é importante e tal, não sei o que. É uma coisa bem... né? Aí disse, meu irmão, só isso, velho. Aí fiquei, né? Aí a Copa tava se aproximando e a gente fez, pô, por que a gente não faz vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente pegou e, cara, a gente fez isso muito na raça. A gente foi ali naquele prédio onde era a VASP, ali perto da Centenário, que depois passou o prédio a Centenário da Gás. Isso. E a gente foi lá na sacada daquele prédio, que tinha uma arquitetura assim e tal. E a gente fez uma brincadeira como se fosse o pessoal assistindo um prédio. A gente pegou, filmou só aquela fachada, várias vezes com a câmera subindo e descendo. Mandou para um cara, de uma produtora de pós-produção em Brasília, que era amigo da gente, colar e construir um prédio 3D e decorar esse prédio todo como se fosse na Argentina, em Buenos Aires, e um narrador falando na Copa. Estamos cá, Brasil, Argentina, final, parará. E aí a gente faltava energia. Na hora do lance, não sei o que, faltava energia. Era um lance do Brasil, né? O cara narrando em espanhol. E aí faltava energia. Aí saía só uma varanda, o pessoal do Brasil. Que era o pessoal da agência, velho. Todo mundo corpo da agência. Porque não tinha verba de produção. Não sei o que, comemorando lá. Gol do Brasil, não sei o que. Aí geradores e tal, pra na hora que importa, você ter o gerador e assistir o gol, né? Chegando a Copa era uma oportunidade. A gente fez essa campanha, rodou, foi um sucesso, massa e tal. Elogio da Honda Nacional e tal, aquela coisa toda. Pô, que massa. Na Copa de 2002, em Maceió, faltou energia. No dia da final, cara. Meu Deus. No dia da final. Teve gente que não viu o gol do Ronaldo. Putz! Teve gente que não viu. O pessoal tava assistindo o jogo no Palato, velho. Lá na Ponta Verde, porque era 24 horas e o pessoal foi assistir o jogo lá e tinha um gerador. Aí mesmo quando eu cheguei em casa, porque o jogo de madrugada, né? Copa Coreia, domingo, de madrugada, que eu cheguei em casa de manhã, assim. Eu disse, o porteiro falou, faltou energia. Eu disse, porra, não acredito não. Liguei pro Marcos e disse, meu irmão, faltou energia na cidade, velho. A gente precisa fazer um VT de oportunidade. A gente tava de ressaca, né? Porque assistiu o jogo... Era madrugada para amanhã, aquela final. Ele escreveu. Na segunda de manhã, tava o roteiro na mesa do Moacir. Bicho, vamos fazer. Ou coisa, ele captou a imagem do jogo e tal. Fez o coisa Brasil, não sei o que, você que. Aí dava um apagão, né? Aí muita gente perdeu o jogo ontem e tal. Aí o gerador fez um anúncio. Aí o que ganhou o prêmio foi o anúncio de oportunidade do dia mesmo. Não foi o anterior. Não foi o anterior. Que onda, bicho. Esse foi massa. O anúncio da ressaca. Foi o anúncio da ressaca, velho. Foi o anúncio da ressaca. Não, pois é, enfim, né, você só consegue um resultado desse com a percepção mesmo, a sensibilidade, né, da agência, de você identificar uma oportunidade e falar, não, deixa a ressaca para depois, né, vou oferecer para o cliente uma oportunidade que ele não vai ver, só entendeu? Só tinha aquele dia para fazer isso. Genial, que genial. às vezes é o perigo do mundo atual, né?
Você fica tanto preso em métricas, em respostas, em coisa que às vezes você perde isso, né? Perde esse time, né? Você perde isso, porque você tá tão engessado em algumas coisas, em dar respostas a algumas métricas e anúncios e não sei o que às vezes a publicidade... Eu tava até numa discussão lá no Semp Hub lá, e eles estavam falando sobre isso. Cara, a gente tá muito preso em planilha, a gente tá virando o executivo de Wall Street, não pode. Não pode, Então, a coisa da publicidade é a criatividade, são essas oportunidades. Em qualquer mídia, por pior, por mais difícil que ela seja de trabalhar, cara, tem hoje em dia era assim, né? A gente pensou no anúncio, mas e o planejamento? Não, mas cara... Não, hoje tem outras... Mas né? O mercado evoluiu e aí tem outras amarras. Não, mas olha, eu não tenho mais verba. Você já foi cliente, né? eu já não tenho mais verba, olha, já está comprometido, não dá para fazer, a ideia é muito boa, mas... né? Então tem essas dificuldades. Hoje, assim, o mercado evolui e você também ganha amarras que antes você não tinha. Sim. Achando essas brechas aí. Então é isso, minha gente. Eu ia perguntar, olhando para frente, quais são as expectativas para a publicidade e também para o prêmio, né? Pro prêmio eu não gosto de fazer criar expectativa, não. Hoje eu vou zero expectativa. Eu vou para curtir a festa e ganhar. E tá massa. Eu não vou mais, não entro mais nessa de ficar nervoso, não. Sim. Eu fico tranquilinho agora. Fico tranquilinho. Eu fico tranquilo, sério. Eu tenho que mostrar um pouco mais de compostura, né? Exato, pessoal, né? Deixa a galera, da gente, o pessoal mais novo, deixa eles... acalmar o pessoal, pô, gente. Cara, imagina, o importante é tudo estar bem, aqui, né? Tal. 12 por 8, 12 por 8. Cheio de estatuto. O importante é estar aqui, imagina. Né? E é massa rever todo mundo, porque a gente passa o ano claro. todo de cabeça baixa trabalhando. Né? E nessas horas, assim, aí você revê o mercado, todo mundo, pô, ver o pessoal da TV que, assim, tá tão próximo, mas às vezes tá tão longe, né? Porque você, no dia a dia mesmo aqui, cara, é cabeça baixa, resolvendo problema, resolvendo BO, né? E aí a gente chega na festa, é esse momento de dar uma relaxada, né? Você se dá conta de que passou um ano, mais um ano todo de muita relação e tal. Você precisa, pô... Eu acho muito legal. A expectativa é sempre muito grande nessa época do ano em relação à festa, em relação à premiação. Acho que é um momento de troca, né? Muito legal. Eu acho que essa também é uma das expectativas. De curiosidade, você vê quais são as melhores peças que o mercado está criando. Eu acho que isso é muito legal, porque as finalistas sempre se destacam e eu acho que vale a pena para você... De repente você não foi impactado por alguma e você vê, né, o nível criativo de todas as agências, até para você também falar, pô, eu preciso melhorar, ou eu tô legal, tô nivelado. Aí eu acho que é muito legal isso. E todo ano vocês dão show, né? Então, eu acho que a galera sempre sai muito satisfeita, o mercado sai sempre muito satisfeito. Acho que a festa é muito importante dela ter. Eu acho que a gente, assim, é legal que vocês sempre conseguem achar os parceiros, mas a gente está sempre à disposição também, porque a gente também entende a importância da festa. E se eu for falar sobre futuro, o desafio do futuro da publicidade, eu acho que é o nosso desafio, né, que está para o lado de cá do balcão, é tentar fazer as pessoas entenderem. Porque hoje em dia todo mundo sabe de publicidade, né? Porque as redes sociais, essas coisas, hoje todo mundo entende, né? E pode fazer. Mas eu acho que o nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam a importância de uma agência de publicidade. Na sua questão técnica, então tem a questão de quantas vezes a pessoa precisa ver, as melhores cores para determinados produtos, para determinados as faixas etárias, os horários, essas coisas. Eu acho que a agência de publicidade tem a capacidade técnica que poucas pessoas independentes têm para fazer isso. O primo, o tio, o amigo, o sobrinho, né? E também a capacidade criativa, né? Não a capacidade criativa que eu acho que muita gente tem, mas a capacidade de se manter criativo, de ter um padrão de criatividade. Não de você acertar uma lá e depois nunca mais acertar nada, né? Eu acho que é de ter um padrão criativo que custa caro para a agência. A gente tem que investir alto nesses profissionais criativos e investir alto nos futuros criativos, porque a gente tem que sempre estar... né, tem ferramentas aí que custam
shooter hoje por ano, você paga 20 mil reais pra você ter acesso. Enquanto o carinha da esquina lá tá pegando foto em qualquer canto. No Google, em qualquer canto. Qualquer canto. Então, tem toda a questão legal, né? De responsabilidade, assim, porque, complementando o que ele está falando, você não pode pegar uma imagem de qualquer um, você tem que ter cuidado com o direito autoral. Você tem várias etapas onde a agência de publicidade ela é essencial para que você não caia numa armadilha jurídica e se complique por nada, entendeu? Você acha que não, mas na internet todo mundo faz. Cara, quando você é pessoa física e tal, até você faz alguma coisa e tal, pode não acontecer nada. Mas se você der um passo errado enquanto você é uma empresa, né, você vai pagar um preço muito caro. Você vai pagar o preço que a pessoa quer. Porque daí não tem preço. Quanto custa uma foto no shoot? Custa R$2. Mas se você usou ela de forma ilegal, ela pode custar 2 milhões. Sim. Porque daí a pessoa que tem o direito autoral ela pode cobrar quanto ela quiser. Então é um risco muito grande. Então, assim, eu acho que o desafio é as pessoas entenderem, o cliente, né, seja ele qual for, pequeno, médio, grande, minúsculo, gigante, entender a importância da técnica que a agência pode oferecer que em muitos lugares ele não tem. Alcance, frequência, métricas e por aí vai. Então, criatividade, manter um nível de criatividade bacana, estratégia, planejamento. Então, eu acho que o nosso desafio é esse. Pessoas que, do mesmo jeito que você tem dificuldade de falar para a pessoa a importância de uma revista lá atrás, sendo que a pessoa já nasceu digital, a gente tem também para essa galerinha que está chegando. E eu vejo muito isso no dia a dia. Né? Olha que legal aquele post e tal, mas ele cumpriu um papel, ele está dentro de um planejamento, ele é uma ação isolada, então, assim, é o bonitinho mais ordinário, entendeu? E a agência não, a agência oferece, às vezes, nem tão o bonitinho, mas o funcional, o certo, o técnico, o estratégico, que está dentro de um planejamento muito maior, com uma visão de curto, médio e longo prazo, onde é que você quer chegar, quanto é que você quer vender. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é isso. Não é tão simples como parece, né? Então, a gente tem esse desafio aí. Aqui é um espaço para isso, né? Eu vou falar do futuro de um lado assim, de criatividade. Eu acho que você abordou um ponto importante. Hoje está todo mundo fazendo alguma coisa. E tem umas coisinhas bem legais. Só que essas coisas são muito fáceis de copiar. São muito copiáveis. Então está tudo muito pasteurizado. E eu acho que o grande desafio da agência ela se mostrar relevante em tudo isso que ele falou e conseguir produzir um material relevante também nesses espaços. Porque esse pessoal, ele, assim, sem muita técnica, sem muito conhecimento, você não consegue produzir um filme, você não consegue... Porque, cara, tem comercial que viraliza. Cara, é um comercial. Isso é que eu acho massa na publicidade, assim, que é lindo, porque é uma publicidade, todo mundo sabe que é uma publicidade, não é um conteúdo, certo? E as pessoas gostam de publicidade. E eu acho que nesse meio tempo, nesses ambientes de rede social, principalmente, tal, a publicidade é muito chata. É muito chato. O que todo mundo faz é muito chato. Eu não tenho o saco de acompanhar muito mais rede social, porque assim, toda a publicidade lá dentro é um saco. E uma grande preocupação de toda agência, de uma agência da minha, assim, sempre foi muito isso, é que quando a gente está dentro do intervalo de uma TV, ou quando a gente está entre folhas de conteúdo de uma pessoa que ela quer assistir aquilo ali, que ela ligou espontaneamente para ver aquilo e tal, a gente tem uma preocupação de não interromper a programação dele. Então, aquilo que a gente está entregando, a gente tem que entregar com cuidado de, olha, eu vou entreter essa pessoa, ou eu vou emocionar, ou eu vou dar uma informação muito relevante, uma mensagem de uma forma muito correta, para que ele não sinta que ele está sendo interrompido, que ele está perdendo tempo. E hoje, na rede social, todas essas regras, nessas outras mídias, elas são esquecidas, assim. E são regras clássicas que, assim, David Ogilvy falava isso são em técnicas, 1900 e pedrinha, 1910, 1920. Então, assim, são regras básicas que as pessoas não respeitam e tornam esses ambientes muito ruins de você estar. Enquanto você, às vezes, está numa campanha... Pô, tinha clientes que diziam, rapaz, cara, que adorei aquela coisa. Toda vez que eu vejo... meu filho canta esse jingle, não sei o que. Cara, esse tipo de coisa é muito mais recompensador para uma marca do que estar num lugar
falando abobrinha, enchendo o saco do cara. É melhor você não estar lá do que estar lá daquele jeito. Assim, hoje está acontecendo no digital, mas na nossa época, nessa década aí, era você colocar um outdoor na porta da casa do cliente. Sim. Entendeu? Uhum. Tecnicamente você não vai resolver nada, mas o seu cliente vai adorar. Olha, meu outdoor aí e tal. Isso é um pouco do que acontece hoje. Adorei esse card. Olha, fizeram do jeito que eu queria. Mas e aí? Tá Atendeu só resolvendo a você, parada, né? Entendeu? Então eu acho que hoje tem essa... eu acho que é um desafio a gente trazer essa... Inclusive no Pajussara Management, quando tiver, a gente abre uma discussão para chamar os empresários para a gente falar dessa importância aí das agências de publicidade. É um papel da ABAP. É um desafio grande. Que a gente está nele sempre, desde sempre, né? Desde sempre a gente... Cada vez vão aparecendo alguns desafios, né? Mas eu acho que a gente, devagarzinho, a gente está conseguindo, porque as pessoas estão aprendendo nos erros. E aí depois acaba vindo. Não tem jeito. Para quem quer... Quando começa a ficar grande o negócio, não tem jeito. Ele começa... Grande que eu digo dentro do que a pessoa está planejando. Às vezes não grande, né? Eu vendia 10 coisas aqui, agora eu vendo 15. Pô, tô crescendo. Sim. Preciso profissionalizar isso. Indo para uma nova escala, né? Excelente ouvir, acompanhar esses últimos insights de vocês, mas a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Guerreiros Cast, tá? Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, né? E... assim, a gente está aqui agradecendo e lembrando que ainda tem terceiro episódio que vai ao ar amanhã. Os nossos convidados serão Igor Meda, da agência Tengo, e Yuri Oliveira, da agência Disrupt. E palavras finais aqui, Anthony? Obrigado a vocês, né, por virem aqui. Acho que foi mais uma aula, né, de publicidade que a gente teve. Acho que todo mundo que assistiu deve estar pensando a mesma coisa. Passaria mais horas e horas discutindo aqui a publicidade, né, não só dessa década, né, mas do atual, né. É engraçado como a gente vê, né, que alguns desafios eles só ganham uma nova roupagem, né, mas eles continuam, né, passeando aí, né, por esse segmento. E, enfim, para a gente é uma honra. Agradeço muito em nome do Pajussara do Sistema de Comunicação, não só por vocês estarem aqui, mas também por todas as contribuições que vocês deram, né, ao nosso Guerreiros da Criação durante essas 3 décadas e ao sistema como um todo. E a gente aguarda vocês no dia 5, né, na próxima terça-feira, lá para a grande premiação. Adianto que vai ser uma premiação surpreendente. Qual a banda? Então... façam suas apostas. A gente só da agência pediu para saber, ó. É uma só banda volta lá, só volta de lá se souber qual é a banda. É uma banda nacional, né? Já soltei o spoiler aí. Ou um cantor nacional, ou uma cantora nacional, né? Enfim, vocês que vão ter que descobrir. E tem que ir, só vai saber se for. Senão vai ser que nem o anúncio lá do apagão, entendeu? Do apagão, Só o vizinho. Obrigado, então gente. Isso, gente. Muito obrigada. Lembrando, dia 5 de dezembro, Guerreiros da Criação. Isso aí. Valeu, gente. Pronto? Foi?